Você está na TV comunitária de Belo Horizonte. Nós estamos começando mais um programa Palavra Ética. No programa de hoje, nós vamos conversar com o Jairo Nogueira. O Jairo é coordenador-geral do Sindeletro. E o Jairo vai falar para nós um pouco do trabalho dele à frente, coordenando essa luta aí do Sindeletro, mas também nos ajudar a entender um pouco a questão energética, a qualidade, a perda que nós temos na precarização tanto do trabalho dos funcionários hoje da CEMIG e também da política energética. Jairo, para começar, se apresenta para nós. Quem é o Jairo Nogueira, por favor? Então, Jairo Nogueira, nasci em Belo Horizonte na década de 70, início da década de 70. Nasci aqui próximo, sou remanescente aqui do Morro do Papagaio, né, nasci ali. E depois, por problemas da própria prefeitura estar desapropriando os moradores da região, a gente acabou virando um pouco de cigano. Morei no Caiçara, morei no Carlos Prates. Hoje moro no Santa Mônica, sou casado, tenho 2 filhas, né? E a minha história com relação à energia se confunde um pouco com a história do próprio Sindeletro, da mudança de perfil do sindicato, né? Hoje o Sindeletro, quer dizer, ele sempre fez parte da CUT? Não, é isso que eu queria falar. O Sindeletro, em 87, né, a gente teve um processo o Sindeletro completou 60 anos, né? Então ele existe há muito tempo, mas em 87 a gente teve uma proposta de uma chapa cutista, né, para tentar ganhar as eleições no Sindeletro. E essa chapa entrou em 87, foi vitoriosa, com apoio de vários companheiros, né, inclusive do próprio PP que está aqui com a gente, dos Correios, que nos ajudaram na época, Foram muitos sindicatos na década de 80 que foram para a Central, né, para a CUT. Nós fomos em 87 e eu entrei na CEMIG em 88. Então, com a entrada da chapa cutista na CEMIG em 87, nós tivemos a primeira greve da história da CEMIG. Né, que a outra chapa não era tão combativa e tudo, então a CEMIG, sempre os acordos eram fechados mais fáceis. Em 87, com todo o acúmulo de insatisfação da categoria, foi feita a primeira greve em 87, e eu entrei na CEMIG em 88, fui para a escola da CEMIG em Sete Lagoas para fazer o treinamento, onde a gente é treinado para ser eletricista, né? Sim. Que a gente, enquanto você está na sociedade, você não conhece nada de energia, então você vai para uma escola para aprender o que é energia. E eu fui para a escola e os trabalhadores da CEMIG estavam pagando os dias de greve de 87, então eu já entrei pagando uma greve que eu não tinha feito, né? Então a história já começou a se misturar aí. E desde aquela época, desde 88 para cá, acho que todos os trabalhadores da CEMIG que entraram, a gente entra muito novo na CEMIG, na época entrava com 17 para 18 anos. Então você vai, além de aprender o que é energia, você começa a aprender o que é política, né? E o Jairo, interessante você nos dar esse dado aí, quer dizer, você entra na década de 80 e a empresa tinha essa preocupação, então, de fazer um treinamento, até porque vocês lidam com muito risco, né, na execução do trabalho. Uma das denúncias que o sindicato tem feito é exatamente a questão da terceirização e de outras empresas que prestam serviço para a CEMIG, não é? É um grande contrassenso, né? Eu tenho 23 anos de CEMIG, sou eletricista, nunca sofri um acidente na empresa. Entrei na escolinha lá em Sete Lagoas, a gente tem o maior carinho pela escola, né? Me formei lá em 4 ou 5 meses de treinamento e fiquei mais 2 anos sendo acompanhado na empresa antes de eu ir para a rede da empresa e trabalhar de forma mais segura. Então, o treinamento durou mais de 2 anos, né? Os 4 meses na escola, para você ter noção da prática, e depois 2 anos sendo acompanhado pelos companheiros na rua. E isso é muito necessário, né? Porque a gente vê por isso que eu estou 23 anos na empresa e não tive nenhum acidente. Nenhum acidente. Ô, Jairo, e você me dá a informação que a categoria está na iminência de nova greve. O que está acontecendo? É reivindicação salarial? Qual é a pauta? A nossa pauta ela é uma pauta curta, fácil da empresa atender. É uma pauta financeiramente, com a empresa hoje, com o lucro que ela está tendo, facilmente ela atenderia. Mas o principal da nossa pauta, né, vindo em encontro da minha história na CEMIG também, e da nossa preocupação com a terceirização, né, morre um trabalhador terceirizado a cada 45 dias na empresa, por falta de treinamento. Hoje os meninos são treinados 5, 10 dias e são colocados na nossa linha. Me fala aqui, qual é a área de abrangência do sindicato? É o sindicato de Belo Horizonte ou pega mais municípios? É um sindicato intermunicipal, né? A gente pega, como sindicato de base, quase 90% de Minas Gerais, na representatividade com os trabalhadores da CEMIG. Sim. Né? E dessa base hoje, não só a base do sindicato,
Mas de profissionais que estão trabalhando, qual é o percentual hoje terceirizado? Você tem esse número? Hoje no setor elétrico nacional, a gente está com um pouco mais de 50% dos trabalhadores terceirizados. Nossa, isso é muito grave, né, Jairo? Porque, olha só, mais de 50%? Mais de 50%. Mais de 50% dos trabalhadores, então, que estão no sistema, dando manutenção e fazendo todo o trabalho de operação, né, dentro das empresas de energia, então são terceirizados. Sim. Quer dizer, são empresas que não tem nem muito controle público sobre a atuação dela e também uma precarização aí no treinamento e todos os aspectos. Nós somos hoje no Brasil 237 mil pessoas que trabalham no setor elétrico. Desses, um pouco mais de 102 mil são próprios, o restante todo é terceirizado. Né? E aí, se você pega uma média de acidentes com trabalhadores terceirizados em relação aos próprios, dá uma média de 8 vezes mais. Né? Já tivemos um momento aí de 12 vezes mais acidentes com terceirizados. Na própria CEMIG, há pouco tempo, né, quando eu entrei na CEMIG em 88, que a grande maioria era de trabalhadores próprios, aí eu entrei com 17 anos na empresa, então assim, a gente tinha uma entrada de força jovem entrando na CEMIG o tempo todo, né, nós éramos 20 mil trabalhadores na empresa, Sim. Hoje nós somos 8.500 próprios. Né, então assim, você não ouvia falar de acidente na empresa, né, você não ouvia falar de acidente. Eu lembro que nós passamos aí 12 anos sem ouvir falar de acidente dentro da empresa. Ô Jairo, nós começamos a estudar, que eu falo assim, um segmento que está aí dentro da universidade, acompanhando os movimentos sociais, nós começamos a aprender um pouco mais sobre energia com movimentos atingidos por barragem, o MAB. Sim. E o que o MAB nos ensina é o seguinte, que quando o sistema energético brasileiro ele foi construído com dinheiro público, então Sim. todo público, sistema público. E em determinado momento, com a privatização, começa então uma série de problemas, inclusive aumento de terceirizados. Assim, a questão da terceirização com a privatização está junto. Exatamente. Eu estou levantando só para a gente compreender, porque nós temos esse programa Palavra Ética, nós temos esse compromisso aqui de trazer a informação, mas ao mesmo tempo de compreender alguns... Porque eu fico pensando, muitas pessoas que estão em casa, estão nos assistindo, eles não têm a dimensão da gravidade disso aí. Então, vamos ser didático aqui. E eu gostaria que você falasse um pouco, neste primeiro bloco do programa, sobre a própria política de energia. O que muda e que leva à precarização do trabalho e do serviço energético Sim. no Brasil? Quando se deu início à questão desse processo energético mais forte no Brasil, começou com o JK, que é a questão do próprio desenvolvimento do Brasil precisaria de energia. Né? Então você tinha todas as empresas estatais nesse período e as empresas não tinham lucro. Então tudo que ela arrecadava era repassado... Reinvestido no próprio sistema, você tem um sistema para você conseguir desenvolver o Brasil. E aí, no início da década de 90, com a história das privatizações e da venda de tudo que tinha no Brasil, né, com as telecomunicações, com a questão da energia, em 95 houve o processo de venda das principais companhias de energia do Brasil. Então, você já tinha todo o modelo que já estava pago, foi construído na década de 60 lá. Com dinheiro público. Com dinheiro público, você tem as usinas, tem todo o sistema de distribuição de energia, já estava todo pago. Porque é separado, né? O sistema de produção e o sistema de distribuição. A CEMIG, ela tem produção e distribuição. Sim. Ela é produtora e distribuidora. Sim, você tem empresas, depois no início era todas juntas, as empresas faziam tudo. Sim. Como eram estatais, elas geravam, transmitiam e distribuíam. Sim. Né? Você gera lá na usina a energia, a transmissão são aquelas torres, quando a gente está pegando estrada, viajando, Sim. aquelas torres imensas, ali você está transmitindo a energia que sai da usina. Sim. E você leva para uma distribuidora, para essa distribuidora distribuir dentro da cidade a energia que a gente usa hoje aqui na cidade. Capilaridade. Com a questão da privatização, essas empresas foram todas separadas. Né? A gente conseguiu, aqui na CEMIG, que não se fizesse isso, a CEMIG continuasse sendo uma holding. Sim. Então, hoje a CEMIG, como uma das poucas estatais que tem no Brasil hoje, ela é uma holding, ela tem a geração, a transmissão e a distribuição funcionando normalmente dentro da empresa. E com a questão da própria privatização, o que aconteceu? Além do processo da venda das empresas, nós tivemos um aumento muito grande da tarifa de energia. Né? Se pagava, em média, em 95, 2 centavos o quilowatt. Quilowatt é aquela medida que aquele reloginho que tem na casa de medidor, ele mede para ver quanto de energia a pessoa está usando. Né? Então, houve muito aumento, a tarifa aumentou muito após a privatização. Hoje se paga, em média, mais de 70 centavos o mesmo quilowatt. Então, assim, se fizer uma projeção da inflação, nós estamos muito acima o reajuste com relação à inflação do período de 95 para cá. Né? E junto com isso, em 97, começou de forma muito agressiva a terceirização no setor. Né? Que como você privatizou tudo, e as empresas que privatizaram elas querem ter lucro,
né, a terceirização, que é a precarização do trabalho, ela entra junto. Né? Então você vem, precariza o trabalho, né? Remunera menos o trabalhador. Não investe em treinamento. Não investe em treinamento. Os trabalhadores terceirizados, eles recebem em média salário mínimo e ganham por produção. Então você imagina um contrassenso, né? Você vai trabalhar num setor de alto risco, que é o setor elétrico, onde você não pode ter pressa para fazer o serviço, você tem que pensar no que você está fazendo, você tem que estar concentrado, você tem que estar bem fisicamente, senão você... Porque a energia, a gente que está no meio, a gente fala muito, a energia, quando não mata, ela aleja. Ela não tem desculpa com a energia, né? Ela mata ou aleja. Então você pega um trabalhador sem treinamento, que ganha por produção, quanto mais ele produzir, mais ele vai ganhar. Né? Então ele, por não ter o treinamento, ele não tem o conhecimento do que a energia pode provocar a ele. Sim. Então aí vem essa questão dos acidentes. Né? Esse ano, por exemplo, na CEMIG, infelizmente já morreram 6 trabalhadores. Nós estamos com 2 trabalhadores que sofreram lesões graves, um está aqui no HPS, Jefferson, um companheiro nosso, está aqui no HPS, acidentou aqui no bairro Caiçara, em Belo Horizonte, está no HPS, já perdeu uma perna, já perdeu parte do rosto, né, um menino de 28 anos, com família. Então, assim, é uma coisa que para nós, eletricitários, nós que somos do sindicato da CEMIG, a gente não suporta mais esse quadro que nós estamos vivendo hoje. E para a sociedade como um todo também. Ô, Jairo, é interessante quando nós observamos também essa questão da privatização do sistema e também precarização, a vinda de grandes empresas multinacionais para cá, principalmente as mineradoras, né? A produção de alumínio e etc. Quer dizer, os países ricos não querem esse tipo de indústria e mandam para o Brasil, e o sistema energético ele tem que ampliar e também transfere esse valor, né, do custo para a tarifa. Quando você nos mostra aí, quer dizer, uma tarifa que era bem acessível. Naquele tempo, nós poderíamos dizer que tinha luz para toda. Ela não chegava, rede ela tinha que ser ampliada. Sim, exatamente. Né? Mas a luz era acessível. Hoje, muitas famílias não dão conta de pagar as tarifas. Né? Na época, quando se fez a questão de se estar desenvolvendo o Brasil com a questão da energia, quando você pegava o que as empresas arrecadavam com a questão da energia elétrica, você tinha as indústrias aqui em cima, sim, com maiores, né, que arrecadavam, que as empresas chamam de arrecadação, e nós consumidores aqui embaixo. Hoje, se você olhar o quadro da CEMIG, inverteu. Inverteu, quer dizer, hoje, os consumidores domésticos estão pagando a conta. Pagam energia para as indústrias. Né, e tem até uma tese, que eu acho que é muito interessante, que a gente podia aprofundar um pouco nela, que as indústrias não pagam energia. Elas não pagam. Além de pagar uma energia muito mais barata que a nossa, elas repassam para o produto. Então, na verdade, as indústrias não estão pagando energia nenhuma. Então, só existe tarifa social hoje em Minas Gerais para as indústrias. Sim. Tarifa social para o povo não tem, né? Então, assim, a nossa discussão, e aí pode parecer uma coisa até de contrassenso, porque a partir do que a CUT veio para cá, né, que a gente veio em 87, nós somos sindicato cidadão. Sim. Então, a gente não discute só o nosso umbigo. Né? Isso incomoda demais Vocês agem como sindicato, mas também como movimento social. Isso incomoda, né? E a direção da empresa não entende isso até hoje. Ela vive nos chamando a atenção. Vocês têm que discutir só aqui a CEMIG, não vem discutir o social. O que vocês estão discutindo tarifa com o povo? Né? O que vocês estão discutindo novas formas de energia com o povo? Vocês não têm que fazer isso. Nós te treinamos, não foi para isso. Sim. Ô, Jairo, nós temos que discutir isso, sim. Eu acho essa informação muito importante. Nós vamos fazer um pequeno intervalo no nosso programa. E no próximo bloco, então, nós voltamos aqui conversando com o Jairo Nogueira, que é coordenador geral do Sindeletro, e está nos dando informações aqui acerca da política de energia e também da luta dos trabalhadores aí por melhores condições de trabalho, inclusive de segurança no trabalho aí, frente à CEMIG. Nós voltamos dentro de alguns minutos. Sempre que a senhora me vê na televisão, a senhora logo pensa: opa, tem produto de limpeza novo chegando. E tem. Só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa e que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. Que é tão fácil de usar. Quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas, a senhora pede para o seu filho usar as mãos e fazer assim para as drogas.
Essa é a TVC de Belo Horizonte, TV Comunitária de Belo Horizonte. Nós estamos começando o segundo bloco do nosso programa Palavra Ética. Eu sou Delzi Laureano e hoje nós estamos aqui conversando com o Jairo Nogueira, que é coordenador do Sindeletro. Fala para nós todo o nome do Sindeletro, Jairo. O nome é grande, é o Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores da Indústria de Energia de Minas Gerais. Exatamente. Jairo, nós já gravamos aí o primeiro bloco e nós estamos conversando aqui sobre a política de energia no Brasil, energia para quem está pagando a conta, e também a situação dos trabalhadores, a precarização do trabalho, muitos acidentes. Muitas vezes nós ficamos tranquilos na nossa casa, agora quando chega a estação chuvosa, né? Nós ficamos preocupados se vai faltar luz, muitas vezes nós não estamos sabendo as pessoas que estão por trás, né, dessa empresa, né, que é a CEMIG, que diz a melhor energia do Brasil, mas o que a gente percebe é o seguinte, é uma empresa que hoje visa muito o lucro, mas está deixando muito a desejar. Na minha casa, por exemplo, eu já fiquei mais de 24 horas sem energia após um temporal. Então, é uma situação séria, porque você perde os alimentos que estão na geladeira, você não tem como trabalhar hoje, tudo a gente depende de computador. Sim. Então, se a gente tem prazo, por exemplo, no meu caso, sou advogada, é uma situação muito séria, que às vezes você pode até perder prazo. E a empresa, ela também não se responsabiliza se você não acionar, às vezes, na justiça, né? E o Sindeletro, ele não quer discutir só a questão salarial. Já ele está nos trazendo informações, é o seguinte, o Sindeletro, ele age politicamente também, como um sindicato cidadão. Nós, ele diz, queremos discutir toda a política da empresa, não é isso, Jairo? Sim, sim. E a gente entendendo, né, nós trabalhadores do setor energético no Brasil, a gente entende a importância hoje da energia para o mundo. Sim. Né? Então, assim, nós temos a importância, por exemplo, da educação, primordial para a gente hoje, mas você não consegue fazer educação sem energia elétrica. Você tem a questão da segurança pública hoje. Como é que você faz segurança pública sem energia elétrica? Mas tem um problema aí, né, Jairo? Que a maioria das vezes o discurso para construir barragem, para ampliar a produção de energia, não é para a criança estudar e nem para segurança, nem para iluminar, né? Exatamente. Hoje você tem a questão de você produzir mais energia, principalmente para mineradoras, para as empresas aí que geram muito pouco empregos e degradam demais o ambiente, né? E que você já falou que não pagam a conta. E não pagam a conta porque o que eles repassam para o produto deles, né? Então, assim, se você for olhar na lógica, as empresas não pagam conta de energia. O que eles repassam para o produto, além de pagar uma tarifa muito baixa. Eu falei aqui que a gente paga em média 70 centavos do quilowatt hoje. O quilowatt das grandes indústrias que estão no mercado livre hoje, eles pagam em média 4 centavos. Em nome de geração de emprego, que hoje a gente sabe a indústria também emprega muito pouco, né? Sim, emprega muito pouco. Você tem mais emprego hoje no setor de comércio. Então, assim, aí a nossa discussão vai muito nessa linha, do que pode ser feito por quem está dentro do setor. Né? Como é que a gente pode ajudar a sociedade e a sociedade nos ajudar. Sim. Né? Porque o que a gente está vendo hoje, por parte dessa gestão equivocada, né, nos últimos 10 anos, da gestão da CEMIG, dessa gestão visando somente o lucro, né, na própria empresa tem um tema lá que o acionista é o principal elemento hoje da empresa. É uma companhia de capital